E aí, turma boa do História e Concursos, você que vai fazer aí o certame de Nossa Senhora do Socorro, eu preparei esse material aqui e exclusivamente falando deste material aqui, a gente trabalha muito pouco e é aquilo que está sendo cobrado muito nas últimas provas. O que, professor? Aquela fase dos últimos 40 anos, especificamente aqui, os últimos 45 anos da história de Nossa Senhora do Socorro. Normalmente nós estudamos aquela parte de quando a cidade foi fundada, a data da emancipação política, quem é a sua padroeira, quem é a sua copadroeira. Professor, tem copadroeira em Socorro? Tem. Se liga nisso, tá? Só que pouca gente analisa essa fase contemporânea. Que fase contemporânea é essa, professor? Justamente essa que nós estamos conversando aqui hoje. É, professor? É. Então, veja, eu vou habilitar aqui o nosso pincelzinho, a nossa caneta, para a gente poder conversar aqui um pouco. Deixa eu colocar aqui lá para escrever. E deixa logo aqui iniciar neste ponto. Quais, professor? Quando ele colocou aqui, ó, os líderes de socorro, tá? Aqui, ó, quadradinho vai ficar certinho. Aqui, opa, ficou, né? Aqui. Os líderes de socorro. Só quer dizer o que com isso, professor? Que esses líderes aqui que nós estamos comentando aqui, deixa eu até para vocês poderem ler com tranquilidade, são os prefeitos de socorro. E notem vocês que nesses últimos 40 anos, professor, mas está começando ali por 1989, eu sei que foi a época da transição do regime militar, né? Nossa Senhora do Socorro teve alguns interventores, né? Teve a questão da interventoria de Aracaju em relação a Nossa Senhora do Socorro. E nesse íntere, né, que eu gostaria que é o tema, da verdade, dessa aula de hoje, é mencionar essa evolução, né, desde o primeiro prefeito eleito de forma direta, é isso que eu queria colocar, porque os outros praticamente foram o quê, professor? Indiretos, né? Mas, professor, mas teve eleição, teve tudo, teve, né? Só que sempre eram indicações, o povo não tinha, né, como participar desse processo, tá certo? E a partir desse momento aqui, o nosso cenário muda. Por quê, professor? Veja, nós vamos analisar aqui, ó, período de 1989 a 2005, praticamente estamos ainda, né, professor? Eu estou gravando aqui para vocês no último dia do ano aqui para vocês. E as perspectivas para 2026. Isso pode cair na minha prova, professor. Veja o que eu vou dizer aqui a vocês. Da atual gestão, muito provavelmente poucas coisas. Por quê, professor? Porque ele não terminou ainda, né? Ele acabou de assumir, né? Então, ainda tem um período pela frente, tá certo? Mas eu posso colocar as causas que o levaram ao poder. Isso sim, tá certo? E aí o que acontece? Vamos começar por aqui, ó. 1989, Edson Luiz, o prefeito Edson Luiz, então isso quer na minha prova o primeiro prefeito da fase da chamada Nova República, né, professor? Todo mundo só lembra ou de Zé Franco ou Tonho da Caixa. E esquece que tudo começa aí com o prefeito Edson Luiz. Por quê? Ele vai enfrentar a explosão demográfica inicial, aquela chegada assim na época de João Alves, aquela chegada assim, professor, 89. Não era Valadares? Era. Só que no primeiro mandato de João Alves, ele já propiciou aquela invasão chamada invasão do Siri, que atualmente é o conjunto João Alves, né, professor, que leva o nome dele, né? Valadares, ele já pegou essa rebarba, né? E aí o que acontece? Edson Luiz, aí que governa de 1989 a 1992 aqui, ó, ele vai pegar o quê? Ele vai pegar já o início daquela infraestrutura que nós conhecemos hoje, conjunto João Alves, conjunto Marcos Freire 1 e 2, o 3 ainda não, né, professor? Não, mas um pouquinho para frente, tá? A questão da a Taiçoca, né? Isso, o complexo da Taiçoca, a Taiçoca de dentro, Taiçoca de fora, hoje é chamado complexo da Taiçoca, né, professor? Exato. E nós vamos ver o que cada um desses prefeitos aí, eles ofereceram, né, aqui para a cidade de Nossa Senhora do Socorro.
Já analisei o primeiro prefeito aqui, que foi Edson Luiz. Nós vamos ver depois o mandato aqui, 3 mandatos aqui, ó, de José Franco, né, professor, da família Franco aqui. Você vai analisar justamente aqui esse processo aqui. E ele vai o quê? Durante o governo de Zé Franco, ele aproveita que a família tem muita influência em Laranjeiras, como todo mundo aí sabe, aquela região de Laranjeiras, o polo, né, é produtivo da cana-de-açúcar de Laranjeiras, e aí ele vai investir ali num polo industrial. E professor, consolida como polo industrial, urbanizou massificamente, ele vai o quê? Ele vai trazer mais pessoas, né, para a região de Nossa Senhora do Socorro. Por quê, professor? Quanto mais gente, mais voto. Mas espera aí. A explosão demográfica começa com quem, professor? Começa com Edson Luiz. Se ele falar já do polo industrial, eu já corro para quem, professor? Para Zé Franco, tá certo? Nós vamos ter uma quebra aqui, ó, com Tonho da Caixa. Tá aqui, deixa eu marcar aqui, ó. Olha ele aqui, Tonho da Caixa. Professor, populista, não é isso, professor? Quando eu coloco populista, é um cara que olhou para o povo, mas olhou também para as camadas mais abastadas, né? Ele realizou uma gestão aqui forte aqui com apelo popular, como eu acabei de falar agora, foco em ações sociais aqui para as comunidades carentes. Ele era bonzinho, professor? Não era bem a questão do bonzinho. Ele tinha um coração bom, mas ele é político, né? Então a pessoa que é política, ele acaba também acendendo uma vela para Deus e outra para o diabo, e ele acabava assim, para conseguir, né, apoio, ele precisou também fazer alguns conchavos políticos ali, né? Senão ele não teria conseguido governar, né? Foi má a administração dele? Não, ele até conseguiu desenrolar bem a sua gestão, ajudou muita gente, né? Ajudou a desenvolver a população realmente mais humilde, mas sem esquecer aquele que tinha mais dinheirinho, né? Ele sempre tinha que ajudar também o cara que tinha, né, uma posição melhor. Até que em 2009 até 2016 vai assumir isso aqui que vocês conhecem, hoje ele é apresentador de televisão, né, professor, aqui ó, Fábio Henrique, modernizou a cidade, obras como a Orla do São Brás. Vocês estão vendo que cada um desses prefeitos tem uma característica, olha. Edson Luiz, a explosão demográfica e os primeiros conjuntos habitacionais. Zé Franco, professor, você vai ver a questão do quê? Do polo industrial. Tonho da Caixa, assistencialismo. Fábio Henrique, construções, né? E essas construções principalmente para beneficiar o turismo. Professor, que turismo? A orlinha lá do São Brás, como ele está dizendo, a prainha, aquela região da prainha ali, o Porto Grande, né, professor? Isso. Então, notem vocês o shopping, a questão, o shopping vai um pouquinho mais para frente, mas a questão ali era justamente fazer com que o dinheiro circulasse ali em Socorro. Não era para a pessoa mais sair de Socorro para ir para Aracaju, que são cidades assim, ó, vizinhas, conurbadas, né, professor? Então, ele queria o quê? Que o dinheiro fosse gasto ali mesmo em Nossa Senhora do Socorro. Quando o Fábio Henrique deixa o poder aqui, ó, nós vamos ter a figura de um padre, né, professor? Ele aqui, ó, 2017 até 2024 aqui, ó, que é o Padre Naldo, não é isso? Avança Socorro, a histórica obra de drenagem do loteamento do Guajará, né, professor, que ajudou, que hoje aquela região do Guajará, nós temos vários loteamentos e vários condomínios, né, bonitinhos, não são feios não, viu? Né? Eu particularmente, professor, mas lá era uma zona muito assim de violência e tal. Bom, a violência existe em todos os locais, mas ali passou por modificou completamente. O que era o Guajará há tempos atrás para hoje já tem uma outra configuração, né, professor? E o Padre Naldo foi responsável por isso. E para a gente poder encerrar nossa mini aula aqui, tá vendo como é importante você ter essa base, né, professor? Isso. E olhe, você que está aí se organizando para o concurso, você já está com o material aqui em suas mãos, tá certo? O que eu preciso de você? Dá um likezinho, ajuda o professor, dá o like aí, bota assim, ó, dedão para cima, né, professor? Aí, ó, clica aí embaixo, tá?
Se inscrever me ajudaria também, tá certo? Porque eu vou produzindo mais materiais gratuitos aqui para vocês, tá certo? Até mesmo para a gente poder aqui programar uma resolução de questões gratuitas sobre Nossa Senhora do Socorro, tá certo? E para encerrar a aula, o atual prefeito, né, assumiu aqui em 2025, Samuel Carvalho, tá aqui, ó. Votação recorde apresenta uma nova força aqui, né? Com relação ao transporte e à saúde. Esses são os dois pontos que ele se lançou como prefeito de Nossa Senhora do Socorro. Melhorar o transporte público e a saúde pública de Nossa Senhora do Socorro. Foi a base, né, política dele que ele conseguiu vencer as urnas, né? Teve, professor, aconteceu isso, aconteceu aquilo durante as eleições, a candidata, né, que acabou perdendo. Isso aí eles não vão perguntar em prova, tá certo? O que eles podem perguntar em prova, quais os objetivos que levaram Samuel Carvalho ao poder. Ele teve o quê, professor? 2 pontos: transporte e saúde. Agora a educação também, né, professor? Aproveita aí que vai ter concurso bom pra gente aí que é professor, viu? Então, gente, ó, um abraço grande. Espero ter esclarecido essa parte aqui. Professor, mas tem coisa que eu posso aprofundar? Tem. Em janeiro, agora, nós vamos ter um material exclusivo de Nossa Senhora do Socorro. Tá certo? Pensando em você que tá aí do outro lado. Gente, um abraço. Até no próximo encontro. Professor Alberto Garcia.